A música Yellow Submarine dos Beatles foi lançada no ano de 1966 em Liverpool. 40 anos depois, em 2006, um time médio, um time sem muita expressão no cenário nacional, surpreendia não só a Espanha, mas como o futebol europeu e também, por que não, o mundo. Estamos falando do Villarreal, o Yellow Submarine. E esse programa é um especial daquela campanha que ficou marcada na história do Villarreal como a melhor campanha da história do time, não só na Liga Espanhola, no Campeonato Espanhol, mas também na Champions League, onde chegou até a semifinal do torneio europeu. Bom, essa campanha foi marcante mesmo. Se no Brasil nós ficamos empolgados, entusiasmados com o time do Villarreal, imagina os próprios torcedores do time amarelo lá na Espanha, que até o final dos anos 90 nunca tinha visto o time na primeira divisão e pouco tempo depois já estava brigando por título e chegando até a semi da Champions. Imagina esses torcedores que aguardaram tanto tempo para ver uma campanha importante no cenário nacional e no cenário europeu. Particularmente, eu achava que o apelido Yellow Submarine, o Submarino Amarelo, tinha surgido em função dessa campanha, onde todos conheceram mais o Villarreal, todos passaram a conhecer o Villarreal. Eu pensava naquela época que esse apelido tinha surgido por causa dessa campanha, mas pesquisando e lendo a respeito, fui descobrir que o apelido é antigo. Como eu já falei, a música dos Beatles foi lançada em 66, em Liverpool, os Beatles estouravam nas grandes mídias e tal, era a banda do momento, era a banda que revolucionou o mundo, digamos. Mas o Villarreal, naquela oportunidade, mais ou menos chegando ao final dos anos 60, na temporada 67-68, com esse estouro da música, o Villarreal, que naquela época não era um time conhecido, era um time realmente modesto, disputava as divisões inferiores. Naquela oportunidade o Villarreal ele brigava para subir da terceira para a segunda divisão. E num desses jogos da terceira divisão, o Villarreal brigando para subir, nas arquibancadas atrás do gol, um determinado torcedor tinha um gravador e soltou essa música dos Beatles. E ao olhar para a camisa do time, para a camisa dos torcedores que vestiam e apoiavam o time, esse torcedor juntou um número específico de torcedores, fazendo aquele famoso grupo, aquela pequena aglomeração, para formar os cânticos, o canto das torcidas no caso, né? Em alusão à música que estava tocando de fundo, os torcedores começaram a cantar Amarillo es Villarreal, Amarillo es Villarreal, em alusão ao Yellow Submarine, Yellow Submarine. E aí pegou e ficou esse apelido desde os anos 60. Essa informação você encontra no site do clube, inclusive. Dito a curiosidade do surgimento do apelido Yellow Submarine, vamos falar de futebol, é o que interessa, é a proposta do canal. E a gente não recebe nada do governo pra falar bem de alguém ou mal de ninguém. A gente só fala de futebol porque é a nossa maior paixão. E falando de futebol, falando do Villarreal especificamente, tudo começou há um tempo atrás. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Bom, não pode deixar nunca de fazer essa alusão ao Netinho, né? Tipo, marcou a infância. Enfim, tudo começou mesmo quando o Villarreal subiu da segunda para a primeira divisão, pela primeira vez no final dos anos 90, na temporada 98-99. Até essa temporada 98-99, o Villarreal nunca tinha jogado a primeira divisão. O Villarreal sempre foi um time modesto. Depois dessa temporada, no final dos anos 90, o Villarreal subiu e aí começou a se manter mais na primeira divisão, até chegar na temporada 2004-2005, onde foi aquele grande boom, aquela grande sensação da Liga Espanhola, né? E aí o Villarreal queria aprontar, queria fazer história também. Não chegou a conquistar o título, mas foi a grande sensação do Campeonato Espanhol de 2004-2005, onde ficou na terceira colocação, abaixo apenas do Barcelona, que foi campeão, e do Real Madrid. Mas o Villarreal quebrou alguns recordes, como por exemplo o uruguaio Diego Forlán. Ele foi o artilheiro, ele jogou muito nessa temporada. Depois que ele saiu do Manchester, ele acertou com o Villarreal, e aí talvez tenha sido a melhor fase da carreira dele. No Villarreal ele jogou muita bola. Foi o artilheiro do Campeonato Espanhol com 25 gols, mas foi regido pelo maestro Juan Román Riquelme.
Era um baita casamento, digamos, né? O Riquelme, aquele meia clássico, rei das assistências. Aliás, não só rei das assistências, mas também fez 16 gols nessa temporada e foi um dos artilheiros do campeonato. O Villarreal fez bastante gols. Forlan 25, Riquelme 16. E um dado curioso, esse time do Villarreal, do Campeonato Espanhol, tinha 6 jogadores argentinos, que são eles: o lateral esquerdo, Arruabarrena, ex-Boca Juniors, o zagueiro Gonçalo Rodrigues, que hoje atua na Fiorentina, mas que naquela época tava começando, tinha saído do São Lourenço, foi pro Villarreal, fez um baita torneio também pelo Villarreal. O volante também, ex-Boca Juniors, o Batalha. Outro lateral esquerdo, aliás, revezavam. O Arruabarrena podia jogar tanto na esquerda como na direita, mas o Sorin era mais focado mesmo na lateral esquerda. Ala esquerda, lateral esquerda. Sorin, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Ídolo no River, ídolo no Cruzeiro, um dos melhores laterais esquerdos da sua geração. O atacante Lúcio Figueiredo talvez tenha sido o nome mais fraco, o jogador mais fraco dos argentinos do elenco, mas naquela época fazia até um bom desempenho, atuava boas partidas, estava no começo da carreira. No começo da carreira todo mundo joga bem, né? Depois desanda e vira andarilho da bola. E também o maestro, o camisa 10, que no Villarreal jogava com a 8, Juan Román Riquelme. Então esse time era muito bem armado pelo Manuel Pellegrini, o chileno, que contava no seu elenco com 6 argentinos, mais outros sul-americanos, que vamos falar daqui a pouco, mas o foco principal mesmo era um time recheado de argentinos, e que deu muito certo, um time basicamente sul-americano. Inclusive o estádio naquela época, naquela oportunidade, antes de tudo virar maquete, né? Hoje tudo praticamente é maquete no futebol, mas naquela época relembrava um pouco, assim, não muito, mas dava aquele ar de La Bombonera, por isso que o Riquelme se deu tão bem no Villarreal. E aí o Villarreal fez história nesse campeonato espanhol, chegando à 3ª colocação e a vaga inédita na Champions League, que disputaria no ano seguinte, na temporada 2005-2006. Bom, e aí depois dessa campanha histórica do campeonato espanhol, 3º lugar, tendo um dos melhores jogadores que foi o Riquelme, o maestro, tendo o artilheiro do campeonato, Forlan, o Villarreal estrearia na Champions League. E naquela fase preliminar daquela pré-Champions, como tem a pré-Libertadores, aquele mata-mata que se perdeu tá fora, o jogo de ida e volta, o Villarreal pegava um adversário, digamos, tradicional, um adversário grande, que hoje não figura entre os grandes do futebol mundial, mas que já teve sua parcela de contribuição para o futebol inglês, que é o Everton. E naquela pré-Champions de 2005-2006, o Villarreal ganhou os 2 jogos do Everton, 2-1 e 2-1. 2-1 na Inglaterra e 2-1 na Espanha. E na Inglaterra quem fez os gols do Villarreal foram o Figueiredo, justamente o argentino mais fraco dos argentinos, e o Josico, né? Do Everton fez o Jamie Bett. Já no jogo da Espanha, 2-1 para o Villarreal, Sorin e Forlan marcaram para o Yellow Submarine. E o Arteta, o espanhol, que fez boas campanhas não só no Everton, mas no Arsenal também. Mas o Villarreal venceu os 2 jogos e aí passava para a fase de grupo, onde enfrentaria o Manchester United, o Benfica, 2 campeões da Champions League, e o Lille da França, que naquela oportunidade ainda conquistava suas vagas para a Champions League. Era uma coisa mais dividida, né? Uma hora era o Bordeaux que era campeão, outra hora o Lyon. Aliás, o Lyon ficou 7 anos ganhando sozinho, né? E aí o Villarreal estrearia diante do Manchester, o poderoso Manchester, na Espanha, no estádio El Madrigal. O Villarreal estreava empatando em 0-0. E o segundo jogo na França, em Lille, o Villarreal foi jogar contra o Lille, empatou em 0-0 também, e aí conquistava os seus 2 primeiros pontos na Champions League, sem fazer gols, mas sem tomar também. O terceiro jogo, outro empate, só que dessa vez 1-1, diante de outro gigante do futebol europeu, o Benfica. E esse primeiro gol do Villarreal na Champions League foi marcado, ironicamente, por Juan Román Riquelme de pênalti. O primeiro gol do Villarreal na Champions League foi marcado por Riquelme de pênalti. É uma justiça poética, porque mais pra frente você vai saber o porquê essa justiça poética, ou injustiça poética. É mais uma injustiça mesmo. E a primeira vitória, tirando aquela diante do Everton na pré-Champions, foi na virada do turno contra o Benfica. 1-0 em Portugal, com gol do brasileiro naturalizado Marcos Senna. Contra o Manchester, na Inglaterra dessa vez, outro 0-0. E na última rodada, o Villarreal brigava pela classificação contra Manchester e Benfica. E ele venceu em casa o Lille por 1-0 com gol do espanhol Antônio Guaire. E com essa vitória de 1-0 em casa contra o Lille, o Villarreal se classificou para as oitavas de final da Champions e em primeiro. Com 4 empates, 2 vitórias e nenhuma derrota, o Villarreal
fazia história ao se classificar para as oitavas em primeiro lugar. O Benfica se classificou em segundo lugar e o Manchester ficou de fora. O Manchester ficou fora e o Lille ficou em último no grupo, mas o Manchester ficou fora. O Benfica e o Villarreal se classificavam e o Villarreal em primeiro lugar. Bom, esse elenco do Villarreal da Champions League é um pouquinho diferente do elenco que foi terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Manteve a base, manteve praticamente quase todo mundo, o treinador era o mesmo, mas algumas peças mudaram. Por exemplo, o Batalha, que era o primeiro volante, o volante de contenção, ele tinha saído do Villarreal e voltado para o Boca. E quem assumia essa vaga, esse posto de primeiro volante, na verdade alternava entre o Marco Senna, o brasileiro, e o italiano Alessio Tacchinardi. Tacchinardi, que foi para a Copa de 2002, jogou muito tempo na Juventus da Itália, e depois foi figurar no futebol espanhol, no Villarreal, e fez boa campanha, tinha 30 anos na época. Era um volante que se machucava muito, mas fez excelente campanha nesse Villarreal. Mas vamos começar pelo goleiro, né? O goleiro alternava entre o Vieira, o uruguaio, o primeiro goleiro dessa geração uruguaia dos anos 2000. O Carille teve uma boa fase, uma boa ascensão, mas depois caiu rapidamente. E aí alternava entre Carille, Vieira e o Munua. Não só o Vieira, mas também tinham os outros dois goleiros que jogaram na temporada também. O argentino Mariano Barbosa, outro argentino, e o espanhol López Vadierro. Então alternava esses três goleiros. O principal mesmo era o Vieira, o uruguaio. A defesa era composta por Arrua Barrena, que já tinha feito história no Boca, campeão da Libertadores com o Boca, aquele gol contra o Palmeiras. Ele fez 2 gols na final, inclusive. Na outra lateral, todo mundo conhece, novamente manteve o Juan Pablo Sorín. Sorín que jogou muita bola na sua carreira. Cruzeiro, River, Barcelona, Villarreal, Lazio. E a dupla de defesa, Gonçalo Rodrigues, o zagueiro espanhol Kiki Álvares. Kiki Álvares naquela oportunidade era um dos mais experientes do grupo. E depois, no final de carreira, foi jogar no Recreativo Huelva. No meio de campo, o brasileiro naturalizado Marco Senna, que foi um dos ídolos do time, foi um dos grandes jogadores desse Villarreal, dessa geração do Villarreal. Marco Senna que começou no Rio Branco, jogou no Corinthians, jogou no São Caetano, e foi fazer história mesmo no Villarreal, e depois jogou Copa do Mundo pela Espanha. Ele conquistou essa fama pelo Villarreal, jogou tão bem que despertou interesse nos treinadores, nos mandatários da Espanha, e ele se naturalizou e jogou Copa do Mundo pela Espanha. Não jogou a Copa do Mundo que foi campeã, jogou antes, jogou em 2006. Em 2010 a Espanha levou o título. Tacchinardi, que eu já falei. Riquelme, o maestro, o grande maestro, o camisa 10, depois do Boca foi onde ele melhor jogou na carreira, se sentiu em casa. E ao lado dele o Forlán, que fez excelente temporada, foi o jogador que mais fez gols na Europa em 2005. Forlán foi um grande astro do Villarreal. José Mari teve um começo promissor, jogou no Milan, depois não se adaptou ao futebol italiano. Era uma grande promessa e depois ficou vagando. Também tinha o Guilherme Franco, é o argentino naturalizado mexicano. Fez muitos gols pelo time também, foi um nome importante. Lúcio Figueiredo já tinha falado. E aí depois desse time inicial eu já estou citando alguns nomes, evidentemente, que compunham não só o time titular de vez em quando, mas também eram peças de reposição muito importante para o time. Também nesse elenco tinha o Penha, o boliviano que ficou muitos anos no Villarreal, também é um dos ídolos do time. Nessa oportunidade era banco, mas ficou muitos anos sendo titular do time. O Penha, o boliviano, talvez um dos melhores bolivianos de todos os tempos. O camisa 10, que jogava com a camisa 10 de fato, era um banco que entrava sempre no jogo, que era o Roger Garcia, espanhol também. E começando a carreira, para finalizar, o Santi Cazorla, que fez boas atuações pelo Villarreal e depois foi jogar até no Arsenal, inclusive. Todos esses jogadores comandados pelo chileno Manuel Pellegrini. Bom, e voltando à campanha do Villarreal na Champions, nas oitavas de final, o Villarreal enfrentaria, aliás, seria um confronto inusitado por futebol europeu e por futebol mundial. Nas oitavas de final, Villarreal e Rangers da Escócia. Um gigante, que é o Rangers, e um time em ascensão, que era o Villarreal. O Rangers passou em segundo no seu grupo, onde tinha a Internazionale de Milão, um time da Eslováquia que eu não sei pronunciar o nome, e o Porto. Inclusive o Porto ficou em último lugar. E passaram Inter e Rangers. E nas oitavas, o confronto inusitado da noite, daquela noite, né, em específico, especialmente, Villarreal e Rangers. E no jogo da ida na Escócia, um placar empatado em 2-2. Lovenkrands da Dinamarca e o boliviano Penha contra fizeram os gols do Rangers. O Villarreal a favor, Riquelme e Forlán marcaram os gols do Villarreal, levando uma certa vantagem para o jogo da volta na Espanha. Um placar de 0-0 e 1-1 classificava o Villarreal. Uma vitória simples também, não deu outra. Outro empate do Villarreal que não encantava. Ele surpreendia na Champions pela campanha que fez no Campeonato Espanhol, pela campanha que estava fazendo na Champions, mas não é um time que encantava, não tinha um futebol vistoso, não é aquele futebol alegre, pra frente, com muitos gols.
Era um time burocrático, empatava muito na Champions. Empatou, aliás, muitos jogos na Champions até o final. Com novamente Lovenkrantz fazendo o gol pro Rangers e o Arrua Barrena fazendo o gol pro Villarreal e colocando mais uma vez na história o Yellow Submarine. E o Villarreal estava nas quartas de final da Champions League. Nas quartas, um gigante, um outro poderoso da Europa, né? A Internazionale, que era do grupo do Rangers, curiosamente. No primeiro jogo, o jogo da ida, foi na Itália, no Giuseppe Meazza, a Inter venceu por 2-1. Adriano, o Imperador, naquela época. Hoje é um meme, mas naquela época era jogador de futebol. E o Adriano marcou para a Inter, e não só o Adriano, mas também o Oba-Oba, o Obafemi Martins, o nigeriano Oba-Oba, que no Inning Eleven tinha velocidade 99. E quem descontou pro Villarreal? Forlan novamente. 2-1, e a vantagem era da Inter no jogo da volta. Mas não contava com a astúcia do El Madrigal, que mais parecia a Bombonera na época. E aquele jogo valendo classificação, fazendo com que o estádio virasse aquela cancha argentina, sul-americana. Poderia ser brasileira, mas aqui não pode nada, aqui é o cemitério do futebol. Então, o Villarreal brigava pela classificação e precisava de uma vitória de 1-0, por exemplo, para classificar para a semifinal. E foi o que aconteceu, 1-0, gol de mais um argentino, no caso mais um sul-americano, porque o Forlan fazia muitos gols também. Mas 1-0 para o Villarreal, gol de Arrua Barrena, onde que nessa partida marcou uma curiosidade. Tinham muitos jogadores argentinos, tanto no Villarreal como na Internazionale. Dá para fazer até uma seleção argentina entre jogadores em campo e no banco. Poderemos montar uma seleção argentina. Mariano Barbosa, reserva do Villarreal, no banco, não entrou, mas seria o goleiro no caso. Lateral direito, você pode escolher entre o Arrua Barrena, que jogava pela função, ou o Zanetti. Obviamente vamos escolher o Zanetti. Zagueiros, Samuel da Inter, Gonçalo Rodrigues do Villarreal e o lateral esquerdo, Sorin. Olha quantos argentinos tinha. Aí você pode deixar o Arrua Barrena na direita mesmo e jogar o Zanetti pro meio. Então você teria Cambiasso de volante, o Zanetti fazendo aquela ala e volante ao mesmo tempo, Kili Gonçalves, Riquelme, também tinha o Burdiço na Inter, zagueiro reserva, estava no banco, então dava para você escolher. E no ataque, Figueroa ou o Julio Cruz. E se você quiser também, tinha o Guilherme Franco, o argentino naturalizado mexicano. Então era um time de muitos argentinos em campo, não só do Villarreal como da Internazionale. Uma coisa que marcou no jogo mesmo foi a atuação do Riquelme. Uma das brilhantes atuações do Riquelme, uma das mais brilhantes no caso, no Villarreal. Saiu nos tabloides da Espanha depois dessa classificação épica, gol do Arrua Barrena 1-0. Mas o argentino Riquelme jogou demais. Inclusive um duelo à parte entre ele e o Verón. O Riquelme chegou a dar um chapéu no Verón e depois, no mesmo lance, os dois foram brigar pela bola e o Riquelme num giro de corpo deixou o Verón no chão. Então o Verón, que era consagrado, e o Riquelme também naquela época já era consagrado, mas eram dois jogadores consagrados. O Verón foi, digamos, humilhado pelo Riquelme. Riquelme jogou demais nessa partida e o Villarreal fazia a história mais uma vez, se classificando para a semifinal da Champions League. Praticamente chegamos no final do programa e o final tem um tom trágico de uma campanha brilhante, de uma campanha bonita, de uma campanha que ficou marcada, foi marcante na história do futebol. E é o duelo entre Villarreal e Arsenal. Primeiro jogo, novamente, decidiu os jogos na Espanha, em casa. E o jogo de ida, diante do Arsenal, na Inglaterra, 1-0 para o Arsenal, gol de Kolo Touré. Outros nomes desse confronto que é sempre legal de lembrar, porque o futebol já teve uma leva muito boa de jogadores lendários, é que esse time do Arsenal era um timaço. Talvez fosse o melhor time da Champions em 2006, mas ganhou o Barcelona do Ronaldinho. Era um time bom, mas era o Ronaldinho e mais umas peças ali. Um time taticamente muito mais forte do que tecnicamente. Ronaldinho à parte. No meu modo de ver, o Arsenal era melhor, merecia o título. Mas entre Arsenal e Villarreal, 1-0 para o Arsenal, gol do Touré. Alguns nomes de relevância nessa partida que você nunca mais vai ouvir falar é o bielorrusso Hleb, o sueco Ljungberg, provando que estamos ficando realmente velhos. Você não ouve mais falar de Hleb ou Ljungberg. Robert Pirret também, o francês, Fábregas, o Fábregas ainda joga. O Bergkamp entrando no segundo tempo, o Bergkamp em fim de carreira, mas teve o Bergkamp na Champions League. Lógico, não poderia faltar Thierry Henry, esse grande nome do futebol francês, esse grande
ícone do futebol mundial, Van Persie, Lehmann, todos eles comandados pelo Arsène Wenger. Sem esquecer também do Gilberto Silva, o brasileiro que jogou no Arsenal, jogou muito bem no Arsenal durante muito tempo. Na última partida do Villarreal na Champions League de 2005-2006, foi diante do Arsenal, o jogo da volta, e foi um jogaço, mesmo tendo sido 0 a 0, foi um jogaço. Um jogo muito movimentado, um jogo muito tenso. O Arsenal tinha feito uma vantagem mínima, pouca, 1 a 0, mas vantagem é vantagem. E o jogo foi muito truncado e bom. O jogo desenvolvendo. E aí no segundo tempo teve um pênalti pro Villarreal. Aí é que entra a tal da justiça ou injustiça poética idiota, né? Craque do time, o meia cerebral, vai lá pra cobrar o pênalti, põe as caras a tapa e errou. Bateu mal, bateu no meio do gol, o Lehmann pegou. A torcida murchou instantaneamente porque todo mundo esperava esse gol, esse 1 a 0 que seria talvez o jogo para as penalidades, ou poderia acarretar outro gol à virada e colocar o Villarreal na final contra o Barcelona. Mas eu particularmente colocaria o Forlan para bater esse pênalti, porque a fase que o Forlan vivia nessa época de fazer muitos gols, o maior artilheiro da Europa no ano de 2005, um ano antes, era uma fase muito boa, era uma fase excelente, excepcional. Então um goleador que estava sendo o Forlan na época, talvez batesse melhor e convertesse em gol. Ou talvez até o Arrua Barrena, que fazia muitos gols, era um dos líderes do time. O camisa 10 é muito visado em grandes decisões. Ou ele vai lá e faz mesmo, ou ele vai lá e perde. Não só o camisa 10, mas o principal jogador do time. E nesse caso, a perna talvez tenha pesado, ele bateu mal, bateu no meio e o Lehmann defendeu. O Lehmann defendeu não só o pênalti, mas como a vaga do Arsenal para a grande final que seria contra o Barcelona. E o título viria com o gol do Belletti. Mas o Villarreal, de alguns anos que nunca havia disputado a primeira divisão, estava brigando pela final da Champions. Não foi possível. 0 a 0 placar final. E ali o sonho realmente acabava de um time em ascensão. O Yellow Submarine, Submarino Amarelo, que fez grande campanha na Champions League. Uma campanha memorável no Campeonato Espanhol. É bom relembrar esses times, esses grandes feitos. Às vezes não resulta em título. Por exemplo, o La Coruña tem um título do Campeonato Espanhol. Também fez uma boa campanha, uma campanha memorável na Champions League, naquela que o Porto foi campeão. Mas conquistou o título espanhol. O Villarreal ele fez excelente campanha, mas não conquistou um título de expressão, não conquistou nenhuma Copa, nenhum Campeonato Espanhol, e muito menos Champions League ou Europa League. Conquistou sim uma Copa Intertoto em 2004, mas é aquele torneio terceiro escalão, que nem existe mais da Europa. Merecia sorte melhor, merecia pelo menos uma Copa o Villarreal. E o Villarreal marcou seu nome na história pelo quase, né? Pelo quase Campeonato Espanhol que conquistou e pela quase final que disputaria. Não digo que conquistaria o título, mas que disputaria a final da Champions, então quase chegou até a final. Talvez por ser um confronto entre dois times do mesmo país, Barcelona e Villarreal, o Villarreal poderia ter encrespado mais pro Barcelona. O Arsenal deu trabalho, o Barcelona fez o gol no finalzinho com o Belletti, mas, sei lá, um confronto local, talvez o Villarreal soubesse ocupar os lados do campo e 1 a 0 ali maroto, como o Villarreal ganhou muitos jogos de 1 a 0, 1 a 0 maroto poderia ter feito a história diferente. Mas às vezes a história não acontece e é legal contar do jeito que ela realmente ocorreu. Essa campanha memorável que ficou na história.